Estamos aqui começando mais um podcast, um WoW Podcast, diga de passagem, meu gordinho assim, branquinho, sensual. Vou fazer meu WoW Podcast aqui pra todos vocês. E hoje com meu nobre, caro, sensual amigo João, vamos aqui conversar um pouco hoje sobre sorte no amor, um tema bastante complicado. Muitos vão amar, muitos vão odiar, muitos vão fazer mandinga na boca do sapo com o meu nome, mas vamos falar do tema hoje. E aí, João, tá preparado pro tema de hoje? Super preparado. E muita gente pediu lá quando a gente fez a live. Foi mesmo. Foi ano passado, né, Rafa? Ano passado. Muita gente pediu pra gente fazer o 2, né? Uma segunda live, que ficaram coisas aí que a gente não debateu lá no ano passado. Então vai ser legal aí. A galera que gostou da primeira live, tenho certeza que vai curtir também. Então prepare suas amarrações amorosas. Vamos falar de psicologia, vamos falar de assuntos soltos, vamos devagar assuntos, porque afinal de contas aqui é um local para debater, falar com muito bom humor e leveza, sem preconceitos, mas com respeito acima de tudo. Sorte no amor. E aí, João, o que é que você acha desse tema? Como é que podemos começar essa temática hoje? Cara, eu acho assim que primeiro a gente precisa definir o que é o amor, porque assim, eu vejo que é uma das palavras com mais dificuldade de interpretação que existe. E é lógico que a gente tem que respeitar todas as formas de interpretar o amor, né? Sim. Algumas pessoas acreditam que o amor é se doar, outras pessoas acham que o amor é muito mais em relação ao amor próprio, depende muito da história de vida da pessoa, né? Então acho que a gente precisa começar aí definindo o que é o amor. Existem definições de amor, João, até no próprio grego, quando a gente vai ver isso, do eros, philos, o agabal, né? Ou ágape, como as pessoas falam. O eros, que a gente pode tipificar como paixão, sem você eu não vivo. Você vê aquela pessoa, você deseja aquela pessoa mais do que tudo, naquele momento, sua vida só faz sentido com aquela pessoa. E que é maravilhoso também, essa forma de amar, mas talvez não seja a mais coerente a longo prazo. A gente vai ver o philos, que é aquele amor de a proximidade, de amizade. Eu amo você, cara, você me ama e nós nos amamos. E esse amor philos, ele é importante nesse processo. E o amor ágape, que é aquele amor de comunidade, é aquele amor de amar como um só, é um amor muito mais paciente, muito mais estruturado emocionalmente. Então existem variedades de amor também. Claro que deve depender também da obra que você está seguindo, né, que você está se embasando. Mas o amor é um assunto muito amplo e as pessoas trazem para mim às vezes, eu tenho um dedo podre pro amor. Fale também sobre o tempo de pandemia, como é que tem sido as relações, será amor mesmo, por que separou? Então são temas que a gente vai trazer aqui, a gente vai debater de uma maneira muito leve, descompromissada, como a gente sempre fez. Não estamos aqui para formar a opinião de ninguém, a gente está aqui para desconstruir essa bagaça toda e jogar a bomba atômica. Exatamente. E ó, eu já vou dizer que eu tenho uma tendência a pensar, eu acho que vem muito do pensamento do psicólogo isso, né? Sim. A tendência é pensar que o amor, é claro, ele não é um sentimento, ele é uma habilidade. Sim, né? Certeza. Então, e existem pessoas que não estão preparadas para viver o amor, porque não são habilidosas, não aprenderam. Ao longo da vida não tiveram acesso a por exemplo, relações de carinho, de afeto, de comunicação, de controle emocional. E essas pessoas terão mais dificuldade no amor. E tá incongruente, elas precisam, né, cara? Aprender habilidades novas para se relacionar de uma forma bacana com as pessoas. Então eu acho que é muito mais nesse sentido. E o amor não é um sentimento, é uma habilidade. E por não ser um sentimento, ser uma habilidade, eu acho que não cabe a palavra sorte. Tá? Eu acho que é muito mais uma questão de construção do que sorte. E percepção. Também tem uma questão que a gente vai trabalhar aqui, como a gente trabalhou também na live anterior, sobre projeções, eu sempre trago esse ponto aqui. O que a gente projeta no outro que quer que venha nos completar, quando na verdade nós temos que estar apenas por nós mesmos. Não podemos esperar do outro algo que é o nosso movimento. Existe muito isso, a gente vai abordar, dar muito pano na manga essa história também. E também, cara, uma interpretação de que nós atribuímos as nossas faltas na idealização do amor. Sim. Então a terapia é essencial. E numa sociedade altamente narcisista, cara, que a gente bloqueia o que a gente não quer, quem a gente não curte, a gente vai lá e tira das nossas redes. Você aprender a lidar com uma pessoa, talvez no primeiro momento o eros é maravilhoso, paixão, eu quero você, te desejo, e o amor nesse momento seja cego. Mas com a convivência, a paixão não resiste à convivência, vem a necessidade de uma maior interpretação, e aí o amor bota o óculos dele e começa a perceber defeitos. E aí a gente para naquela frase que eu já disse na live passada e gosto de trazer. Eu gosto de você pelas qualidades, mas eu amo apesar dos defeitos. Né? Perfeito. Então o amor, ele consegue sim enxergar defeitos, ele consegue sim enxergar os perrengues da relação, mas apesar disso ele acha que vale a pena construir algo junto. Por isso que eu digo, paixão não resiste à convivência. Não é verdade? E tem, assim, uma questão interessante, né? Que existem fases importantes da pessoa entender. Eu acho que todo mundo está preparado, por exemplo,
para a fase da atração física. Sim. A atração física é uma coisa que, inclusive, ela é muito importante para a história da nossa sociedade, né? A gente sobreviveu, a espécie sobreviveu A criação, inclusive. pela atração física. Então, assim, todo mundo está preparado para se sentir atraído por outra pessoa. Todo mundo está preparado para se sentir apaixonado por outra pessoa. Você sabe, né? Platão até traz a frase, né, que a paixão é a doença do pensamento. Exatamente. Né? Então, quando você está apaixonado, você não consegue desenvolver um raciocínio muito justo sobre aquela outra pessoa. Sempre vai ter um endeusamento ali, uma tendência a pensar positivo, né, nessa fase. Também depende da história de vida, claro. Se a pessoa passou por relações abusivas, isso vai ser diferente. E por isso projeta mais nesse período também, né, cara? Isso. É um período de projeção, de criação de expectativas. E o amor é diferente da atração física e desse período de apaixonamento. O amor, ele exige muito das pessoas porque ele é uma troca de vida, né? Tem até um termo que eu gosto muito de usar, que é aquele termo companheiros de vida. Sim. Tá? E no sentido companheiros de vida, não que você precise ficar até os seus últimos dias com aquela pessoa, não é isso, que eu acho que é uma outra questão complicada. Mas eu acho que a gente precisa entender que aquela pessoa está com a gente naquele momento e que tem Sim. problemas na vida que precisa de maturidade para resolver. Por isso entra a questão da habilidade. Sim. Né? E da terapia. E da terapia. A terapia tem uma frase que eu sempre trago de Sócrates que diz assim: conhece-te a ti mesmo e verás a Deus e o mundo. Né? O autoconhecimento é essencial porque primeiro eu preciso definir quem sou, o que eu quero, o que eu almejo, para depois eu almejar com quem eu quero estar. Se eu não consigo contemplar onde é que eu vou estar daqui a 2, 3, 4 anos, eu não posso fazer projeções imaginando que eu vou ter alguém para a vida inteira. Se eu sofro sempre essas nuances, essas alterações, é necessário você primeiro pensar o que eu quero. O que de fato eu quero ou o que de fato foi planejado para mim. O que de fato eu absorvi dessa cultura. Eu digo sempre, João, e volto a dizer aqui, que as pessoas, elas amam mais a ideia de estar casados do que, de fato, o casamento, muitas vezes. Eu trago para você uma história, eu acho que eu já comentei, de um rabino que viu um jovem pescando no rio, e o rabino pergunta: e aí, você gosta de peixe? Ele falou: eu amo peixe. O rabino: como é que você ama? Se você vai matar e vai comer? Muitas coisas que as pessoas dizem que amam, na verdade elas não amam, é como peixe. Sim, sabe? sim. Muita parte desses relacionamentos que as pessoas dizem assim: eu amo o casamento, eu amo a pessoa que eu estou. Você ama a pessoa que você está? Ou você ama a ideia de estar casado? Porque todo mundo começou a casar, porque foi chegando naquela idade, a sociedade meio que te pressiona aquilo, e você segue aquela lógica de que nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Sim. Então o casamento foi nesse processo. Eu trabalho no divã e acho que você também pega muito isso nas sessões suas de terapia, de pessoas que estão mais apegadas à ideia de estar casado que o casamento. E quando a gente fala de romper, ela não traz evidência como não amar mais, não dar liga, não conseguir mais ver o outro a não ser como amigo. Ela traz de, mas é assim, todo mundo passa por isso, ou então não tem coragem de abrir mão pelo tempo perdido. Se conforma, né? O tempo acomoda, o tempo ele assusta. A ideia que a gente... Imagina quando a gente é programado, passar de fase, passar de série no colégio, o ano, a gente lida com a vida dessa forma, você não pode repetir etapas. Sim. E de repente uma pessoa que consolidou uma família, consolidou um casamento, dizer não deu certo e ter que reiniciar aquilo ali e começar tudo de novo, não é todos que têm essa coragem. E vem aquela sensação de fracasso. Eu vejo muitas pessoas que trazem para a clínica isso. Eu voltei para casa dos meus pais, por exemplo. Não é porque nem todo mundo tem condições de separar e ir para sozinhos, né? E aí pode vir uma sensação de fracasso, principalmente se a pessoa tiver sobre esse efeito dessas crenças culturais, né? De que eu tenho que ser feliz para sempre, por exemplo, que o único referencial de sucesso é uma pessoa que casa, tem filhos e constrói uma família. Sucesso para quem? Exatamente, sucesso para quem. Inclusive a sociedade se organizou dessa forma. Eu acredito muito no poder da família e defendo muito, é muito importante, mas eu acho que de certa forma esse discurso forçado, né? Ele acaba condenando as pessoas, às vezes, a viverem relações tóxicas, relações... Mas tem uma ideologia judaico-cristã por trás, Sim. que perpetua a maioria da sociedade e como ela é estruturada. Percebe? Casamento. Quando eu falo assim da harmonização, quando a gente pega recortes no Compreende o Touro, inclusive nos próprios livros religiosos, a gente vai ver sobre o dom de celibato, que é aquele cara que foi feito para não casar, por exemplo, que daria ótimos missionários, etc. Mas foi estipulado pela igreja muitas vezes casar, e tem que casar, é um desígnio casar, se você não casar é uma tragédia, você não pode se separar. Então as pessoas levam essa ideologia judaico-cristã para a vida, se moldam frente a elas, mas não necessariamente são seus desejos. E a gente para no que Freud chama a atenção, que ele diz assim: poderíamos ser muito melhores se não quiséssemos ser tão bons. A gente sempre almeja o que não somos e nunca estamos satisfeitos com o que temos. É a diferença do copo que você pode enxergar meio cheio
ou você Sim. pode enxergar meio vazio. Quem enxerga a vida como um copo meio cheio é aquele que enxerga assim, bom, estou satisfeito com o que tenho. Posso alcançar mais, mas estou satisfeito. Quem enxerga sempre meio vazio é aquele cara que só foca na falta, nunca no que tem. Então quem enxerga meio vazio é aquele cara que vê a relação, vai ter que ser isso aqui, não tem jeito, não posso mudar. Então é uma percepção distorcida de realidade. A gente tem que ter um pouco cuidado com isso aí. Sim. Percebe? Uhum. E isso é importante você trazer, não é? Porque é uma postura de vida. Sim. Às vezes o pessimismo, né? Que é um traço, por exemplo, da depressão, né? Então a pessoa que tem essa visão, ela pode manter uma relação que não é necessariamente uma relação legal. Né? E aí condenar a vida a viver uma relação que ela não queria estar vivendo, porque ela está presa em crenças sociais que impediram ela de seguir em frente. E a gente tem essa questão da religião que você trouxe é muito forte, né? É muito forte na nossa cultura. O divórcio ainda é uma coisa que não é tão aceita, digamos assim, né? Sim. A gente evoluiu bastante, mas se a gente for ver historicamente, né, a mulher separar de um homem É vista de uma maneira negativa. Exatamente, que vem das questões do machismo estrutural, etc. E então, às vezes, a mulher se sente presa ainda a essas crenças. É importante que ela tenha consciência que essas crenças estão acontecendo. Sim. Eu brinco muito assim em terapia, porque às vezes aparece, eu falo assim, quem está aqui na sentada aqui fazendo a sessão comigo, pode ser que não seja você, pode ser que seja a sociedade. Eu falo, os pacientes entendem, né? Os demônios que aparecem e você chama pelo nome. Isso, exatamente. Às vezes não é a pessoa que está comunicando o desejo dela, ela está comunicando um desejo social. E o que você deseja? Social, a terapia, ela traz o que a gente chama de retificação subjetiva, quando você sai desse discurso universalizante. O mundo, as pessoas, o que elas pensam, eu pergunto, o que você pensa? Exato. O que você deseja? Nós temos uma lógica, muitas vezes, de uma crença de autossabotagem chamada autossacrifício. Você sabe disso. Sim. Então as pessoas se permitem ser infelizes em função do outro. E isso é confundido com a demonstração de amor, e não é. Às vezes até essa lógica judaico-cristã ela é distorcida. É uma demonstração talvez de necessidade, né? A pessoa tem um movimento do autossacrifício para conseguir o afeto da outra pessoa. Isso é inconsciente, é claro. Claro. Né? A pessoa não faz porque quer. Mas assim, e aí vem a questão da terapia. Ela consciente do autossacrifício em terapia, ela vai tentar Eu mantenho fazer vínculos me movimentos sacrificando. Aí, inevitavelmente, ela para no discurso duplo. Qual é? Poxa, ninguém faz o que eu estou disposto a fazer por mim, porque é uma temática dela, e isso é incrível. E segundo, porque eu posso dizer não a mim e nunca para o outro. A gente percebe o que está por trás é o gozo de ser aceito. São aquelas pessoas que nunca dizem não. São as pessoas que se submetem a relacionamentos tóxicos e não conseguem abrir mão, se contentar com migalhas, né? E são aquelas pessoas que onde vai pagar as contas para todo mundo, mesmo muitas vezes não podendo. Sim. Então o que leva alguém sofrer se prejudicando em função do outro é porque tem um gozo por trás. Qual o gozo terapêutico por trás disso daí? É a necessidade da aceitação. Significa que ela goza tanto com a necessidade de ser aceita que ela se submete a ser prejudicada. E aí, se a gente voltar, é importante que as pessoas entendam, né? Porque esse processo inconsciente, claro, né? Às vezes parece que a pessoa está fazendo isso, poxa, a pessoa está se relacionando com pessoas, né, que não fazem por ela, de propósito, não é, né? Esse processo inconsciente funciona mais ou menos assim, né? A pessoa faz isso porque existe uma necessidade muito grande que não foi suprida, né, ao longo da vida. Desejo insaciável. Exato. E aí, às vezes, no ambiente familiar ali, por exemplo, uma pessoa que recebeu pouco afeto e aprendeu que na dinâmica relacional que ela vivia, ela precisava fazer muito para receber o afeto. Por exemplo, o filho que não recebia muita atenção, mas de repente, quando ele limpava a casa, fazia a comida, nossa, que filho maravilhoso. Aí, ou se destacava em outros ambientes. Isso, aí a mãe vai lá e fala para as amigas, nossa, esse meu filho aqui é maravilhoso, ele faz tudo por mim. A criança, você sabe, né? A criança é aquela esponja emocional, ela suga tudo que ela aprende. Vira um mecanismo dela. Vira um mecanismo. E aí, ao longo da vida, ela vai entendendo que para conseguir afeto das pessoas, ela precisa se posicionar dessa forma nas relações. Ou projeta. Geralmente, quando a gente vai falar de necessidade de aprovação, tem muito a ver com um grande outro, que pode ser o pai, a mãe ou a figura responsável, que não transmitia para ela a atenção desejada. Era aquela pessoa que era indiferente ou ambivalente na criação. E essa criança vira um adulto, e esse adulto projeta. Por exemplo, o adulto que não diz não para ninguém, ele pode estar projetando, claro que a nível inconsciente ele não percebe o que ele faz, esse desejo inconsciente de ser aprovado pelo pai ou pela mãe. Então isso super generaliza. E tem aquele cara que no trabalho tá cansado, acabou de fazer o dele, viu o outro que não fez, aí o outro pergunta, você faz para mim? Faço. E ele vai se submetendo, pegando cargas que ninguém pega, mas por quê? Porque o furo emocional é dele. Sim, a demanda insaciável é dele. E isso é uma loucura, cara. E é necessário, por isso que eu trago esse ponto de conhecer a si mesmo. E você trouxe a habilidade emocional. A pessoa precisa estar em terapia em dias, se a gente for ser muito coerente,
para poder pensar em entrar em um relacionamento. Sim. Porque um relacionamento revela muito também da sua disponibilidade para construir aquela relação. No início é maravilhoso, no início é poético, no início são flores, mas eu volto a dizer, essa história que o amor é cego é uma grande mentira. O amor enxerga. E é investimento, né, rapaz? Sim. Quando a pessoa não tem consciência, por exemplo, desse padrão de autossacrifício, né? O que acontece com a pessoa que não tem consciência? Eu uso muito o exemplo do bom e do bonzinho. Sim. Né? O padrão de autossacrifício revela muito disso. Então, o que o bom faz? O bom, ele ajuda o próximo. Sim. Ele dá atenção pro próximo. Ele, de repente, até investe no sonho do próximo. O bonzinho, ele não tem noção, assim, o bom ele faz isso, mas quando ele vai se prejudicar, ele cai fora, ele diz o seu não, ele se impõe. Sim. O bonzinho não tem essa noção. Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer mesmo se prejudicando. E aí o que acontece é que conforme ele vai fazendo e se prejudicando, a relação vai desgastando, ele vai cansando, vem esse movimento de cobrança, eu faço, você não faz, porque você não gosta de mim, no final das contas vem esse discurso, você não faz porque não gosta de mim, ou seja, novamente aquela necessidade de atenção e de afeto, e aí tem um sentimento muito marcante nessas pessoas. O primeiro deles é que as pessoas não estão nem aí pra mim, as pessoas não fazem o que eu faço, né? Não percebe que o movimento é dela. Exatamente. E o segundo que é uma sensação de frustração ao longo do tempo. O tempo vai passando e aquele tempo que ela não dedica pra ela, né? Aquele tempo que ela poderia estar fazendo as coisas por ela e estar fazendo pelo outro, ela deixa de realizar sonhos, ela deixa de crescer na vida. E vira, sabe o quê? Frustração. Frustração. Sabe o que é esse tipo de frustração que eu trago muito grande? Uma vez eu atendi uma freira, e a gente vai fazer que nem o Freud aqui, Ana O. Sim, sim. da codinomes, né? E essa freira chegava pra mim e disse assim, porque eu abri mão da minha vida, eu abri mão de casar, de ter filhos, de tal, e conversava. Eu disse, por que abriu mão? Por causa do meu chamado, da minha vocação, eu quem chamou. Tô dizendo que foi Deus, você não acredita que foi Deus? Eu digo, calma, a gente vai chegar no ponto. Mas por que abrir mão? Eu já disse, eu abri mão por causa do meu chamado. Eu por que aceitou o chamado? Porque Deus chamou. Aí eu, tá bom, ia xingando, cutucando, até ela soltar. E por que Deus chamou? Olha, você não entende, eu cuido de crianças. Mas por que cuida de crianças? Porque assim, para terapia, tudo que você faz, você só faz se tem um ganho secundário. Se não tem, ainda que o ganho secundário seja disfuncional a você, tem que existir. Você está dizendo para mim que eu sou, por acaso, uma pessoa interesseira? Eu disse, todos nós somos interesseiros. Sim. Todo comportamento só se mantém para a ciência se tem um ganho secundário. Não, eu faço isso porque eu tenho prazer. Por que você faz? Já disse, eu renunciei tudo. Por que você renunciou sua vida? Você está trazendo queixas aqui. Eu renunciei, sabe por quê? Eu digo por quê? Porque eu amo crianças, elas me fazem sentir melhor. Eu ganho secundário. Perfeito. Se as crianças não gerassem nela um sentimento de completude, ao ponto dela renunciar à família, olha a queixa dela, renunciar à vida, renunciar a tantas coisas, ela não tinha renunciado. Sim. Existe uma estrutura por trás dela, dessa necessidade de reconhecimento, que eu não estou dizendo que é ruim. E quanto maior é o desejo da pessoa, quanto maior a necessidade da pessoa de suprir essa carência... Maior sacrifício. Exato. E é até um termo talvez que seja de outra área, né? Mas é como se fosse uma reparação histórica do que aconteceu na vida dela. Sim. Ela não recebeu o afeto e o carinho, e é o movimento dela buscar esse afeto através do autossacrifício. Sim. Por que isso é tão interessante, né, dentro dessa questão da sorte e do amor, né? Sim. Porque esse movimento, ele é altamente tóxico para a relação. Destrutivo. Não para outra pessoa, né? Não naquele termo tóxico de ser tóxico para outra pessoa, mas é destrutivo para a pessoa que faz isso, porque nunca vai ser o suficiente. E quanta parceria, João, amorosa disfuncional, que a gente fala assim, de parceiros sintomáticos se mantém por isso. Pessoas que ficam mendigando migalhas na relação, se submetem àquilo, porque encontram uma pessoa incapaz de demonstrar amor. Ela tem um desejo insaciável de ser amável, de ser amada. Então, enquanto ela dá ao mundo, se sacrifica, abre mão de si, se destrói pelo cônjuge, o cônjuge não tá nem aí. Então ele reforça cada vez mais o desejo dela de quê? De aprovação. E você sabe que essas relações têm uma tendência muito grande de durar. Sim, porque são parceiros sintomáticos. Exato. Infelizmente. Em terapia a gente chama não sei como é que chama na psicanálise, mas em terapia cognitiva, que é a minha abordagem, a gente chama como é? Agora me fugiu o nome.
atração esquemática, uma coisa assim. Sim, sim. E aí, porque é uma forma, esquema é um Se traço de completam. personalidade, né? Sim. Eles se completam e aí continuam a vida nesse movimento. Na Interessante verdade, que as abordagens mudam, mas as interpretações são as mesmas. Exato. E tanto que tem até isso é uma fala da psicanálise, né? Que eu li num livro de psicanálise. Não sei se quando as neuroses se completam, uma coisa assim. Sim. Mas assim, quando elas se complementam, o que acontece é que o movimento do casal continua, eles continuam a relação. E a tendência é que quando as pessoas são mais independentes, mais autônomas, têm mais senso crítico, Sim. tem mais autonomia, a tendência é realmente a separação. Por isso que quando eu vejo, Rafa, esses dados de pandemia do tipo assim, os divórcios em pandemia aumentaram bastante. E as pessoas falam, isso é uma coisa ruim, os casamentos estão entrando em crise. É ruim pra quem? E ele já estava em crise. Exato. Eu digo uma coisa pra você, João. Quando eu falo de que o amor ele não resiste à convivência, existem formas de você perceber. Quando o Nietzsche fala assim, um abismo chama outro abismo, né? Existem formas de frente ao abismo você não decidir, enfrentar aquela realidade, encarar e mudar, né? O abismo ele evidencia uma necessidade de mudança. Toda mudança ela ocorre porque existe uma frustração, existe algo que te incomoda, você quer uma realidade melhor. Quando os casais percebem que não estão conseguindo dar liga, muitos sentam, vão para terapia, tentam resolver, separam, ou simplesmente eles deslocam. Então ele desloca, é o cara que desloca pro baba, pro trabalho, pra cachaça, as mulheres que deslocam pra amiga, pro trabalho, pra cachaça, que seja. Sim. E a pandemia ela pega duas pessoas com realidades que estavam deslocando, estavam fugindo daquela temática, bota pra conviver e dizer, sem fugas agora. Vocês vão ter que se deparar com a relação pela relação. E aí a gente para naquele ditado, não há grito maior que o silêncio. No momento que você não consegue fugir pro trabalho e outras coisas e chegar em casa em água, e você tem que se deparar com aquela pessoa e percebe que você está casado com um estranho ou uma estranha, aquela relação tende a não durar. Então a pandemia ela não separa casais. A pandemia evidenciou aquilo que era jogado por debaixo do tapete. Sim. E aí a gente para nesse ponto. Quando a gente fala de sorte, João, eu trago sempre os pontos que a gente defende aqui, como você bem trouxe, a habilidade. Sim. Mas eu trabalho sorte também com a ideia de padrão, né? Eu acho que eu já comuniquei isso. Se você acorda de manhã, você decide atrasar o café, né? E acaba sendo um pouco mais tarde, você pode ter evitado um acidente de carro de alguém que ia bater no seu carro, que decidiu sair no mesmo horário. Nós mudamos o mundo e sofremos consequências do mundo. E as escolhas que nós vamos fazendo vai desencadear processos em cadeia com a escolha de outras pessoas. Sim. Isso pode gerar padrões negativos, que nós chamamos de azar, e padrões positivos, que nós chamamos de sorte. Você vai sair de casa, sua esposa, amor, não bote essa calça não, tá furada. Você, besteira, vou sair com o bolso furado, não tem problema não. Que é assim, basicamente o que tá fora do seu controle. Né? Exato. Aí você vai, pega o dinheiro, esquece, bota no bolso, cai o dinheiro. Eu falo, vou sair mais tarde hoje, vou pro trabalho, vou atrasar um pouquinho, levanto, saio, quando eu vejo foi o dinheiro que você acabou de deixar cair. Sim. Então você entende que existem padrões que vão se completar com outros e vão formar sequências positivas e ações que vão gerar outros padrões que vão gerar sequências negativas. Sim. Até o indivíduo que fala, mas eu joguei na Mega Sena, foi aleatório. Mas se ele não levantasse e jogasse, Sim. alguém jogaria por ele? Sim, então teve um padrão. E essa consequência de padrões vai gerar um contexto positivo ou negativo. Aí a gente vai para certa aleatoriedade que existe agora, né? Que foge ao nosso controle. Sim. Mas existem ações que estão no nosso controle. E a terapia, a vida e a relação exigem isso. Trabalhe o que está no seu controle. Deixe o futuro para os deuses, o que é incerto para os deuses, e viva seu hoje. Sim. Né? Tem uma frase do Fernando Pessoa, eita, quanto travesseiro de namorante recebeu com frases de Fernando Pessoa, né? Sim. Que ele falava, o futuro é incerto, o passado se foi, hoje é uma dádiva, por isso se chama presente, algo mais ou menos assim. Sim, Viva o presente. Você quer saber o amanhã, invista bem o hoje. Você quer saber como vai estar seu relacionamento, se vai virar um casamento, se vai dar certo ou não, viva o momento. O amanhã é consequência do hoje. E você sabe, Rafa, como eu percebo que as pessoas, elas, em muitos momentos, elas não têm essa noção de habilidade pessoal na relação. Sim. Elas realmente acham que é sorte. Sim. Essa questão do dedo podre, etc. É o as signo. pessoas realmente... exatamente. Por que eu tenho essa noção? Porque muitas das vezes em terapia, quando os casais, né, procuram terapia, ou um trisal, eventualmente e tal, eles procuram menos terapia, mas também procuram, né? Mas normalmente tem esse dedo apontado para outra pessoa. Quando essa dinâmica acontece no setting terapêutico, eu tenho a sensação de que as pessoas não perceberam ainda que é uma questão de habilidade pessoal. É lógico que a outra pessoa pode ter falhas e problemas, é importante que isso seja comunicado e seja mudado. Mas a sua habilidade pessoal é a única coisa que está sob seu controle no momento. Você isso não se pode chama, mudar sabe o quê? Tendenciosidade personalística. Quando eu atribuo ao externo uma responsabilidade Isso. minha. Quer ver? Quantas pessoas você já conheceu que perderam no Detran,
na prova de direção e disse que foi perseguido pelo instrutor. Ah, vários. Aí eu me pergunto, eu imagino o instrutor acordando cedo e dizendo assim, vou perseguir uma pessoa que eu nem conheço, e vou reprovar ela, Sim. e vou perseguir aquela ali. Gente, a gente atribui aos outros e ao externo tudo aquilo que é responsabilidade nossa. E isso também é falta de autoconhecimento, né? Sim, uma falta de Tem uma tirinha autoconhecimento. maravilhosa, assim, que eu até mostro para os pacientes, que é o casal no setting de terapia, né? E aí tem o rapaz vestido de palhaço e a moça com uma torta na cara, né? E aí ela fala assim, ele não me respeita. E ele fala, ela não tem senso de humor. E isso é bem interessante porque exemplifica bastante o apontar o dedo pro outro. Ele não via o movimento dele fazendo aquilo e ela não via o movimento dela fazendo aquilo. Ele não entendia o conceito dela de respeito. Isso. E um senso, e ela não compreendia também o momento dele. Exatamente. Então existe, o autoconhecimento é a base de tudo, é claro, mas aqui dentro das relações amorosas, o autoconhecimento é muito importante porque a pessoa não tem obrigação de te curar das suas feridas. Sim. Ela pode colaborar, é claro, e é muito importante que ela colabore com esse processo, mas ela não tem responsabilidade de mudar os seus comportamentos. É só você que tem essa responsabilidade. E quando as pessoas trazem dessa forma, aponta o dedo, o problema é ele ou o problema é ela, Ela eu foge sei da que vai ser o responsabilidade. casal mais difícil de lidar em terapia. Você sabe como é que eu trabalho isso, João? Eu trabalho com uma técnica de Lacan, ele chama-se de semblant, né? O semblant lacaniano, as expressões. Quando a pessoa está muito universalizante, os homens não me amam, todo homem que eu me envolvo não presta, as mulheres não prestam, eu vou ouvindo cinemática, eu bocejo, eu olho o relógio, fisicamente eu demonstro uma expressão de pouco interesse naquilo ali, a pessoa, ela começa a captar aquilo ali. Sim. Quando ela entra assim, mas eu percebo também que eu faço algumas coisas, eu já mudo minha postura, mostro meu interesse, eu tô reforçando a outra Que é positivamente, né? A assertividade. A validação. O que a gente chama de retificação subjetiva, é aquela capacidade de dizer eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações. Sim. Eu acho que um dos maiores problemas, e eu vou entrar nesse assunto agora, é a projeção. É aquela pessoa que fala pra mim, eu já atendi casos, a pessoa dizendo pra mim, meu marido fica todos os dias indo futebol, toda quinta-feira, não quer saber de nada, só fica no baba, na TV, não fala comigo. Eu disse, antes de você conhecer ele, de casar com ele assistia futebol toda quinta-feira já. Não mudou o quê? Sim, sim. Mas eu pensei que quando casasse ele mudaria. Caramba. Existem coisas, João, que vão mudar. E existem coisas que mesmo com terapia vão permanecer. Sim. Se você tá com uma pessoa e o que ela é não é o suficiente para você que desejar iniciar uma relação, você já tem sua resposta. Tem uma frase bacana do professor nosso, Jailson. Claro. Gosto muito dele. Um abraço, inclusive. Um abraço, professor Jailson, maravilhoso, Jailson Braga. E ele falou essa frase da Bahia. Exato. E ele falou essa frase na sala de aula, não sei se ele tá lembrado disso, mas foi uma frase que marcou, assim, inclusive minha atuação. E ele traz o seguinte, ele traz assim, olha, as pessoas têm o direito de serem exatamente como elas são. Exatamente. E você tem o direito de virar as costas e ir embora a hora que você quiser. Certeza. Então você percebe, é uma concepção de liberdade, né? Então, e você sabe, o amor, como diz o grande Raul Seixas, o amor só dura em liberdade, né? Então ele precisa dessa liberdade, você precisa dar liberdade pra pessoa assim. E como diz Jung, onde o domínio impera, a falta de amor. Onde o amor impera, a ausência de domínio. Um é a sombra do outro, um reflexo do outro. Você não pode dizer que uma relação existe quando há uma sensação de domínio. Porque só um pensa, só um opina, isso é tóxico. Mas se você analisar, eu, desde adolescente, já observava isso. É o rapaz que namora com a menina gosta de pagode, ele ouve pagode. Sim, mas ele não ouvia pagode. É a menina que namora com o cara e gosta de forró, ela ouve forró. Mas ela não ouvia forró. É uma despersonalização em prol do outro. E se você precisa de tentar agradar o outro no relacionamento, não sendo o que você é, essa relação vai acabar em algum momento. Porque você não vai sustentar ser uma pessoa quem você não é. Ou no mínimo vai sofrer com essa incongruência. Sim, sim. Então, o que mas eu trago... tem uma coisa que eu defendo que eu acho que é fundamental, Rafa. Eu acho que desde o início da relação, as pessoas devem falar de sentimentos. Eu vejo muitos casais que falam, na verdade, de situações e não de sentimentos. Deixou a toalha molhada em cima da cama, você assiste muito futebol, algo assim. Mas a pessoa não fala como ela se sente. Poxa, quando você está assistindo futebol, num final de semana que a gente poderia estar fazendo algo juntos, eu me sinto triste, sozinha,
né? Esse sentimento é o que realmente importa. Só que aí a gente entra naquela questão da comunicação. Os casais não conseguem se comunicar de uma forma assertiva, né? E aí normalmente vem aquela comunicação mais acusatória. Quando o casal começa a falar de sentimentos, que inclusive é uma parte da terapia, esse treinamento, né? Quando o casal começa a falar sobre sentimentos, as coisas começam a se esclarecer. Sim. E aí você consegue perceber a necessidade da outra pessoa. Aí quando você percebe a necessidade da outra pessoa, você escolhe se faz sentido para você. Mas por que se engajar naquilo. Empatia. Exato. Quando você fala de sentimento, você está parafraseando aquilo que você de fato pensa e conseguindo transmitir através de palavras. Sim, então, sim. Então o indivíduo ele consegue muito mais compreender aquela circunstância, gerar nele uma empatia. Existe uma coisa, quando a gente estuda Lawrence Kohlberg, estudando sobre ética e moral, outra temática, mas eu vou chegar onde eu quero chegar. Sim. E Kohlberg ele começa a trabalhar o que leva o indivíduo a ser moral. Tem ali uma faixa, não ultrapasse, separando o VIP de quem não é no show. Você fala, eu vou ultrapassar. Mas tem aquele cara que mesmo ninguém olhando, ele não ultrapassa. Sim. O que faz você doar uma campanha de publicidade, por exemplo, ajude as crianças com câncer, tal. Não é a razão. É um sentimento. Nasce em você primeiro um sentimento que te constrange, que vai você refletir sobre quem menos precisa, e isso desencadeia uma ação. Então pensamento vai gerar sentimento, que vai desencadear em comportamento. Perfeito. É necessário gerar, antes de tudo, um sentimento. Então Kohlberg percebeu que o ser moral, antes de tudo, é um sentimento. É algo que é criado, enraizado, que depois ele começa a desenvolver e desencadeia numa ação. Quando a gente trabalha no campo do relacionamento, é necessário você conseguir transmitir esse sentimento, para você gerar uma zona de empatia e com isso o indivíduo conseguir vir até você. Uma demanda racional, você tá aí no futebol, a gente poderia nessa altura já ter ido no cinema, né? Em tom de cobrança o cara já fica, sim. Mas poxa amor, quando você tá aí no futebol eu sinto saudade, eu sinto sua falta. Que é a mesma coisa sendo comunicada de uma forma diferente. Habilidade. E aí eu diria assim que tem... Essa é uma habilidade importante. Acho que, como a gente foi muito mais para essa linhagem de o amor não é sorte, o amor é habilidade, sim. Eu até diria assim que o amor precisa de comunicação, né? Uma comunicação assertiva. A comunicação é a única ferramenta que você tem para resolver conflitos. Então, se o casal não sabe se comunicar, ele não funciona. Imagina assim, duas pessoas diferentes, dois sistemas diferentes, claro, com padrões, histórias e sensibilidades emocionais diferentes, e aí se conhecem e precisam conversar muito, precisa ter muita maturidade no diálogo para que eles funcionem. Então, acho que a comunicação é o primeiro passo. Depois da comunicação, o autoconhecimento, acho que é antes até mesmo da comunicação, o autoconhecimento. Você saber assim, isso aqui me machuca. Você sabe que tem coisas que são inevitáveis, né? Tem coisas que você não escolhe que te machuquem. Se eu sei quem eu sou, é mais fácil saber para onde eu vou. Exato. Aquela história da Alice, né? Pra que várias questões, né, de autoconhecimento que afetam a relação. Imagina assim que às vezes as pessoas pensam assim, poxa, você deveria saber que isso me machuca. E isso não acontece, porque a pessoa tem uma outra história, não tem a obrigação de adivinhar sobre aquilo. Então, se você não souber comunicar para ela com clareza, ela nunca vai saber e você vai continuar se sentindo machucado. Né? Eu penso assim, João, também nesse ponto, habilidade, autoconhecimento e o que for acaso, né, de encontrar a pessoa certa, de estar no local certo, tudo bem, essa variável foge do controle, mas que é uma ação. E antes da gente encerrar, um ponto que eu acho interessante é, nenhum homem presta, nenhuma mulher presta. Bom, se naquele grupo que você está andando, você não encontrou uma pessoa interessante, expande tua network. Né? Perfeito. A história do clássico da Disney, que eu volto a dizer, que a gente aprendeu do príncipe enfrentando o dragão, subindo na torre e a princesa na inércia, não existe. Princesa na inércia parada não existe mais. Hoje em dia ela enfrenta o próprio dragão, ela mesma enfrenta o comércio, ela conquista, ela é empoderada. É outra fase hoje em dia e ela não pode ficar trancada no castelo. Hoje em dia as mulheres também vão atrás dos homens, das mulheres. Sim, as dinâmicas e homens de homens bastante. e mulheres de mulheres também, independente das questões sexuais. Então o que eu trago para você é isso, sabe? Expandir a network, aumentar o seu movimento, não trabalhar só apenas com acaso. É necessário uma expansão, é necessário mudar também o movimento e também começar a refletir. Uma vez eu atendi uma paciente que chegava para mim e dizia essa frase: nenhum homem presta, me envolvi em 10 relacionamentos, todos se aproveitaram de mim. Eu disse, 10 homens, todos se aproveitaram de você, todos se aproveitaram de você. Eu, 10 homens, doutor, você está repetindo por quê? Todos se aproveitaram de você. Já disse, doutor, todo homem que eu me envolvo se aproveita de mim. Aí eu, e por que se aproveita? Não sei, eu acho que é o signo, eu acho que é os astros, eu acho que trouxe toda a justificativa, depois de um tempo eu trouxe o movimento dela. Sim. Uma pessoa com alto sacrifício, uma pessoa sempre disponível, uma pessoa que sempre oferecia tudo para todo mundo. Então, ela tinha um movimento disfuncional que atraía homens que tinham
necessidade de serem E oportunistas. aqui é uma coisa importante a gente pontuar, não é que a gente esteja culpando as pessoas, porque De maneira alguma. Eu tô falando que o movimento dela Isso, era exatamente. disfuncional e atraía com isso pessoas interesseiras. Perfeito. É essa a ideia da terapia. Então, o né? que eu trago pra você na terapia é, a gente não tá tão exposto ao acaso como a gente pensa. Existem padrões de comportamentos que a gente exerce Sim. e que podem atrair sim essa repetição de padrões, relacionamentos tanto com homens como com mulheres tóxicas Sim, também. sim, exatamente. Então é necessário, poxa, se eu tô me envolvendo nesses relacionamentos e não tá dando certo, o que de comum tinha esses relacionamentos? Agora tem uma coisa importante, Rafa, que nós vivemos um momento da sociedade em que existe uma crise chamada crise da monogamia, né? Sim, que é Existe outra uma temática. dificuldade muito grande de encontrar pessoas que estejam dispostas a investir no amor. Sim. Existe também um culto muito grande ao desenvolvimento financeiro e tal. Então, a gente sabe que às vezes, para você investir no amor e no financeiro, são coisas diferentes e difíceis, Sim, né? de Demandam conciliar. muita energia, você precisa estar disposto. Então, muitas pessoas hoje, elas têm se queixado, as pessoas solteiras em terapia têm se queixado disso. Tá difícil achar alguém, né, usando palavras da maioria, né? Achar alguém que preste, não é? E Mas aí o conceito entenda-se- que preste também é questão de equilíbrio. Isso. As mulheres hoje não querem um homem para elas bancarem e os homens não querem uma mulher para bancar também. As Isso. pessoas buscam uma parceria. A realidade de mercado exige hoje que os dois estejam inseridos no mercado, que trabalhem, que conquistem e encontrar pessoas que estejam disponíveis para uma relação e ao mesmo tempo focadas no desenvolvimento pessoal não é fácil. Nós encontramos extremos, Sim, exato. mas não é fácil encontrar. Exato. Até porque, assim, a monogamia como a gente conhecia em séculos passados, era uma monogamia que funcionava bastante para o homem. Sim, claro. Então, o que acontecia? O homem tinha, às vezes, até outras famílias, né, fora do casamento. Não tinha responsabilidade Não afetiva. tinha responsabilidade afetiva. Hoje o homem está numa posição que ele precisa aprender muito sobre responsabilidade afetiva. Ele precisa estar muito disponível emocionalmente para desenvolver uma relação saudável. E ele não sabe, às vezes. Antes ele pagava o dote, tinha uma pessoa que basicamente era uma escrava, porque ela não importava se era feliz ou não. Sim. Ele aprontava, a sociedade dizia ele é homem. Então era o cúmulo do absurdo. Então quando as pessoas trazem pra mim muito aquele conceito já batido, a família feliz, a família sempre... Estão acabando o conceito da família Claybon, me perdoe falar uma família Margarina, me perdoe falar a marca, mas assim, cara, essa ideia popular de que família feliz e perfeita nunca existiu. Sim, o que existia é que não existia visibilidade e julgamento em cima da conduta disfuncional do homem ou da mulher. Mas existem pessoas presas e aí tá. Isso. Essa coisa, eu não consigo encontrar aquele homem, porque aquele homem nunca existiu no final das contas. Sim, nunca existiu. O Jorge Amado já falava, a mulher de casa é a mulher da rua. Então, assim, o problema é que era glamourizada a traição. Era glamourizado o homem tóxico. Total. Então, o conceito de família feliz existia porque qualquer coisa que apontasse para o declínio do caráter ou da ação do homem era jogado debaixo do tapete. As mulheres diziam, ele é assim, ele é homem, acabou. E muitas... E você percebe uma sociedade reforçando isso quando dentro da mesma casa, por exemplo, um homem e uma mulher, a criação, né? O que é permitido para um homem e o que é permitido para uma mulher. Sim. Então o homem não foi treinado a ter responsabilidade, ele não tem responsabilidade afetiva, ele não precisa se doar tanto numa relação. E tem uma coisa que é muito marcante aqui. O homem hoje, olha aqui, eu acho bem simbólico isso, porque vai para a área sexual, mas vai para a área relacional também. O homem hoje precisa saber fazer a mulher gozar. Que antes não tinha preocupação com isso. E ela não aceita menos que isso. Isso, exatamente. Ele precisa de performance, ele precisa de... E você sabe que o movimento sexual, né, do homem é um movimento de esvaziamento, né? Então, Sim. você quer esvaziar sua carga emocional, seu tesão ali, enfim. E a mulher, o movimento da mulher é um movimento de preenchimento. Mas você sabe qual é o problema disso? De envolvimento, de cuidado, de tratativa. E aí o homem hoje precisa desse tipo de investimento. Sim. E às vezes o homem não está disposto. E você sabe qual é o problema? Aprendeu, e depois ele não está disposto. Você traz um ponto aí fundamental. Foi reproduzindo o modelo judaico-cristã nas pessoas que o sexo era só para reprodução. E o sexo é para prazer. E prazer só funciona, cara, através de uma coisa chamada papel social. Sim. Só existe prazer através de uma construção de uma imagem. Principalmente a mulher, ela é atraída muito mais pela imagem que ela tem do indivíduo. Se essa imagem está decaída, se aquele homem ele não consegue transmitir uma visão de uma pessoa otimista, uma pessoa engajada na relação, uma pessoa que transmite alguma segurança e etc., o sexo, como consequência, começa a acabar. Então nós não transamos mais. Eu quero porque eu já estou pensando no meu filho. Você transa por prazer. Mas o prazer começa aqui principalmente com uma palavra que se chama admiração. Perfeito. Se eu não admiro a pessoa com quem eu estou, se eu não consigo enxergar nela a pessoa que eu acho bacana, que eu acho batalhadora, que eu acho forte, que eu acho que é uma pessoa guerreira, porque não se trata apenas, e principalmente isso muito das mulheres no consultório, as mulheres não estão preocupadas, que o cara seja rico, mas a mulher está preocupada que o cara batalha.
Sim, sim. Então, e tem uma coisa assim, talvez assim até eu esteja generalizando essa fala, mas talvez em alguns momentos não seja assim. Mas eu diria até que tendenciosamente a mulher precisa admirar o homem precisa se sentir admirado. sim. E o homem, de certa forma, precisa dar atenção, né, e desejar a mulher. Então, desejo e atenção é uma coisa que precisa vir do homem para a mulher. Mas numa sociedade que bota na cabeça dele do consumo. Que ele usa ela e acabou. Isso, exatamente. E hoje em dia ele precisa conquistar. Tem uma tendência. Sim. Tem uma tendência aí que é social e que é cultural. Mas você percebe que quando não existe admiração da mulher para com o homem, é difícil. E admiração, não só aquela admiração financeira que eu estou dizendo, é admiração do ser humano. Da mulher para mulher e do homem para o homem também, né? A gente está puxando exemplos padrões, mas tem não, tem outras formas de pensar. Mas assim, tendenciosamente eu vejo assim, aquele cara que não inspira admiração da mulher, a energia sexual dele também diminui. Ambos os casos, eu volto a dizer, se não existe admiração, o sexual cai por tabela. Sim. Eu lembro que quando eu atendia alguns casos, até mulheres de programa, quando eu atendia, elas falavam uma coisa interessante pra mim, que elas fazem tudo, mas elas não beijam na boca. Sim, aí eu perguntava por que eu beijo na boca? Porque o beijo vincula. Um dos maiores sinais que o relacionamento tá indo por água abaixo é que o casal começa a não se beijar. Perfeito. Beijo transmite sentimentos. Beijo gera vínculos e as pessoas começam a se ver como amigos. E quando o casal não tem ido mais pra cama e fala, a gente tá se vendo mais como amigos, etc. Eu falo, assim como desaprendeu a amar, pode aprender novamente. Perfeito. Só que eu não volto dizendo, diga que ama e faça o sexo. O sexo nunca é o principal, João. O sexo é a consequência de que o relacionamento tá dando certo. Total. Que houve desejo, houve admiração. Então como é que eu começo a modular isso? Padrões. Uma dinâmica que eu faço muito, que dá super certo, é assim. Eu chamo o casal e digo, olha, todo sábado vai ser um sábado dele e um sábado seu. Como assim? No sábado dele, ele não vai te dizer o que, ele vai te surpreender. Vai escolher um local que ele acha que você gosta, montar uma programação que ele acha que você gosta, não é pra ele, é pra você. Sim, sim. E vocês vão sair. E independente de você concordar ou discordar, você vai estimular isso daí. Né? E no outro sábado vai ser você, que vai chegar sem dizer nada pra ele e montar uma programação no local que você acha que ele gosta. Cara, é incrível. Primeiro, no início eles não são assertivos, eles erram pra caramba, mas eles permanecem porque eu não tô focado no que tá entregando, eu tô focado no hábito de procurar e compreender o outro e gerar empatia. Gerar essa sensibilidade, se compreender a sensibilidade comunicação. do outro. E eles começam a descobrir quem é esse parceiro e essa parceira do lado. E adivinha o mistério? Em 2-3 semanas o sexo volta. Sim. Ou não, né? Ou não, se não tem mais casos. Mas eu digo assim, quando o relacionamento da liga dá pra resgatar, a gente percebe que volta. E por que volta? Porque volta a compreensão, volta a empatia. E é uma questão importante que às vezes até algumas pessoas têm algumas dúvidas sobre isso. A terapia de casal não é para salvar o casamento, não. É uma terapia feita para que as pessoas se conheçam o suficiente para tomar uma decisão com segurança. Que pode ser permanecer juntos ou não. É permanecer junto ou não. Então, isso é importante, né? Eu acho que está dentro dessas habilidades aí, a sensibilidade de perceber o que o outro precisa, a necessidade do outro e de pesar se aquilo é importante para mim, se eu quero fazer aquilo, né? E conhecer o outro nos mais diversos aspectos. A gente falou aqui de aspectos mais amplos, mas a gente estava falando também da relação sexual, que é importante, Sim. né? Então tem muitos casais que fazem aquele básico ali Sim. e acabam não explorando a relação sexual por vergonha, receio, medo, até por crenças mesmo mais preconceituosas, né? E a terapia também ajuda a estimular isso para que a energia sexual... Por que a energia sexual é tão importante? Porque ela é o que diferencia, talvez, um casal de amigos de um casal de namorados, né? Ou de um casamento. então, quando a energia sexual vai mal, é um bom sinal de que talvez a relação precise de ajuda. Com certeza, é um bom sinal. E no último caso, eu chamo o que mais alarmante é beijo. A frequência com que o casal se beija revela muito do lhame afetivo. Sim. É preciso estar atento. É claro que a gente não estabelece aqui verdades universalizantes. A psicologia não trabalha com verdade universalizante. Exato. O que é bom pra você não necessariamente é pra mim. Até nessa questão do sexo, o casal pode ser assexuado. Sim, então, sim. Em via de regra, tem tendências, mas também tem esses casos. O que eu trago pra você da verdade universalizante é assim, uma vez eu nunca esqueço, um grupo de serviço social trabalhava muito bacana, pegando pessoas de rua e ajudando com moradia, dando trabalho, etc. Eles ficavam revoltados e caíam do cavalo muitas vezes porque o pessoal voltava pra rua. Sim. Porque o conceito de bom pra eles era aquilo ali. Então, às vezes, a gente quer impor o nosso conceito valorativo de ideal, de justo, de correto, de bom, mas isso não é universalizante. O bom pra você não necessariamente é pro outro. Por isso que eu digo, a terapia não tem a obrigação de salvar casamento. A terapia oferece ferramentas
E aquele casal vai interpretar aquela realidade. Se em consenso eles decidirem que querem salvar a relação, vamos trabalhar para isso. Mas se eles decidirem que não é o que eles querem, a ciência do desejo. Então a gente vai dar ferramentas para que eles consigam lidar e mudar nesse processo. Por isso que a pessoa fala, tava indo bem, e de repente foi para terapia, continuou junto, ou então foi para terapia e terminou. É isso que é importante entender. O terapeuta ele não direciona. Quando Lacan fala que o terapeuta é um vigarista, é porque ele é um vigarista porque ele fica numa posição que o indivíduo projeta sobre ele as soluções, o terapeuta ouve, acolhe e dá ferramentas, mas o terapeuta não é canalha. Por que ele não é canalha? Ele não pode dizer para você o que fazer, porque quem arca com as consequências é você e não ele. E segundo, o papel da terapia é que o indivíduo entre e deixe de ser objeto, aquele que não pensa, aquele que não age, aquele que segue os outros, e se torne sujeito, tem autonomia. Perfeito. Então se o terapeuta fica não dizendo... uma dependência exagerada da terapia e não desenvolver autorresponsabilidade na pessoa, né? Eu tenho medo porque eu ouço às vezes a pessoa dizer assim, eu tô há 10 anos no meu terapeuta, eu digo, caramba, você não tá em terapia, tu tá em casamento, porque você é o objeto dessa terapia, você não virou sujeito. Ele diz e você faz, cara. Eu só faço alguma coisa se o meu terapeuta mandar. Cara, é diferente. Uma coisa é você dizer assim pra mim, eu vou num aconselhamento. O aconselhamento faz o quê? Aconselha. Nesse caso, eu faria isso. E tem toda uma metodologia. Uma metodologia. Das teorias do aconselhamento. Mas o terapeuta não. Ele trabalha com autoconhecimento, ferramentas e como consequência você se torna apto a enfrentar qualquer desafio e tomar suas decisões. Querem boas ou mais. Você entende? O terapeuta não está na posição de guru espiritual de ninguém. É importante pensar nisso também. Isso aparece muito na terapia, principalmente em pandemia. A decisão de terminar a relação ou não aparece muito. Será que ainda vale a pena continuar a relação? E aí o que a gente trabalha em terapia? A gente trabalha um processo de desenvolvimento de autoestima. Primeiro, a pessoa precisa estar bem com ela mesma. De autoconhecimento para ela saber as opções que ela tem. O que é dela e o que é do outro. Exatamente, para ela seguir em frente e decidir a partir da história de vida o que é melhor para ela. Por isso que a terapia não entra aqui na posição de salvar o casamento. Ou não. E também não fazer análise selvagem. É aquele indivíduo que a gente vê, percebe o traço, a gente percebe o que está por trás e você não pode chegar, mas você também é assim porque você faz isso. Porque se o indivíduo ele não está pronto naquele momento de autoconhecimento para seguir aquela jornada, se você passa para ele de maneira muito invasiva, a gente chama de análise selvagem. Ele corre e nunca mais conclui o processo terapêutico. Acessar uma coisa ali que não era o momento. Por isso que eu fico preocupado quando o pessoal fala assim... minha amiga tá sendo minha psicóloga, e o caramba, cuidado. Porque ela não sabe a estrutura que ela tá mexendo. E se complicar isso daí, ela não tem capacidade de resolver. Então o psicólogo ele é muito preciso. Às vezes o psicólogo vem em silêncio, às vezes ele fala, às vezes ele faz um movimento pendular, às vezes ele provoca. Mas tem uma técnica para uma estrutura apropriada, ele sabe o que tá mexendo e onde vai chegar. É o que a gente vai ouvir. Gerard Depardieu, no desenlace de uma análise, ele fala de ética e estética. Ele comanda de uma maneira ética, mas ele sabe exatamente onde ele vai chegar. Então é preciso. E isso faz parte do processo terapêutico. Resumindo então, João, acho que a gente pode dizer assim, por causa do nosso tempo também. Sorte no amor. Sorte, além de tudo, é a habilidade, capacidade de se posicionar e se comunicar, autoconhecimento. O que se refere ao acaso não importa, a gente vai trabalhar na questão da nossa network e expansão. Ou seja, se a sorte existe, ela vai encontrar a gente, como você já falou certas vezes, trabalhando. Né? Tem uma frase de Henry Ford, que ele perguntaram uma vez para ele, Ford, diga uma coisa, você acredita em sorte? Você é um cara supersticioso? Ele disse, cara, eu sou tão supersticioso que cheguei à conclusão de que quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Então ele chegava à conclusão de que eu vou fazer a minha parte e como consequência, surgindo a oportunidade, eu vou desencadear o melhor, porque eu vou ter habilidade para isso. E da minha parte, né, depois eu vou passar a palavra para você claramente, tem uma frase do Shakespeare que eu amo muito e eu volto a dizer aqui, que ele fala assim, os deuses têm inveja de cada um de nós, né? Sim, eles têm inveja porque enquanto eles vivem a infinitude do vazio, nós vivemos a intensidade da mortalidade, né? Então, a vida dos deuses não tem sentido porque é uma imortalidade vazia. E tudo que tem sentido na vida é escasso. O ouro é valoroso porque é escasso, a vida é valorosa porque é escasso. O amor é da mesma forma. A gente busca achar e encontrar, não é fácil, mas é valoroso por isso. Então, é melhor viver uma imortalidade intensa do que uma imortalidade do vazio. A nossa vida tem frustrações, a gente vai quebrar a cara em muito relacionamento raso, mas não é porque a gente vai quebrar a cara mergulhando em relacionamento raso que a gente não deve nadar. Porque na hora certa a gente encontra também a pessoa. E tem uma coisa importante, né? Até para finalizar também com a minha parte, relacionamentos significativos envolvem emoções difíceis. Porque relacionamentos significativos começam a tocar em pontos, né,
diferentes, porque gera-se intimidade, você começa a falar de situações que você é mais sensível. Relacionamentos rasos, se você conhece alguém para sexo casual, você não precisa resolver problemas, desenvolver habilidades, você não precisa disso, né? Então eu diria assim que, para finalizar, as habilidades necessárias, talvez, né? Comunicação assertiva, autocontrole, que é muito importante, porque assim, às vezes a pessoa sabe tudo que ela quer, mas ela é impulsiva, fala o que quer na hora que quer, trabalha em impulsão, ofende a outra pessoa, né? Então, enquanto ela não trabalhar isso, ela não vai conseguir manter uma relação, porque isso vai ferindo. Você vai, de repente, tendo um diálogo mais ofensivo, perfeito, a pessoa vai ficando chateada com você. E falar tudo o que pensa é outro ponto que eu trago muito na terapia. Não significa ser assertivo. Sim, as pessoas, exato. Eu falo tudo o que penso, eu tenho medo. Qual que é a funcionalidade daquilo que você fala? Tem que aprender a filtrar também. Isso. E aí também outras questões, como por exemplo, sensibilidade de perceber a necessidade do outro, acho que isso é importante. Sim. E o principal de tudo é você estar disponível. Tem pessoas que querem muito ter um relacionamento, mas ainda não estão totalmente disponíveis emocionalmente. Sim. Estão presas a relacionamentos anteriores, a frustrações anteriores, não conseguiram lidar com isso. E isso é responsabilidade afetiva. Se você não está pronto, não envolva alguém nesse ciclo. Isso, exatamente. A gente vê muitas pessoas com assunto inacabados, buscando outro relacionamento. E, cara, se você não tem responsabilidade afetiva, você está prejudicando a vida de outra pessoa. Isso é um traço de Sabe aquela pessoa que não terminou com nenhum ex? Sim. Sabe? A gente até usa esse termo em terapia, não terminou com o ex. Ela fala, mas eu já terminei, a gente já terminou, a gente brigou e você não terminou ainda. Porque você vive ele. Olha o que te desperta ainda e olha as crenças que você tem sobre relacionamento que ainda estão sendo influenciadas por e as comparações que faz, e sufoca o relacionamento. As comparações. Então, você não terminou a sua relação ainda. Então, a terapia ajuda nesse processo de você finalizar ciclos e ficar disponível emocionalmente para outra pessoa. Entendendo que amar é difícil, como eu falei, o amor envolve emoções difíceis. Muitas pessoas compraram aquela ideia, né, de amor, de que é tudo felicidade, tudo bom. É uma ideia extremamente perigosa, do felizes para sempre, que eu acho que assim, é uma coisa absurda, né, nesse século. Eu fico no eterno enquanto dure. Exato, e até porque percebe que se eu sou feliz para sempre, eu não tenho responsabilidade de provocar a sua felicidade no momento presente, né? Porque eu vou ter a felicidade para sempre, eu não preciso me responsabilizar agora. Eu acho que é muito melhor você se apegar ao momento presente, que eu posso fazer para fazer essa relação, uma boa relação agora, independente se amanhã a pessoa vai embora ou não. O pessoal preocupa tanto em chegar onde eles querem chegar e não almeja a caminhada. É tanta gente que quer chegar no topo da montanha que não curte a escalada. Claro. E as pessoas deixam de viver o hoje. É o que eu falo do meu copo vazio. A gente volta para aquele assunto. Sim. Pensando onde querem chegar e pensam tanto na manhã que não vivem, apenas existem. Exatamente. O relacionamento, você quer saber como é que vai ser o futuro? Construa hoje, cara. Vou te dar uma noia aqui, mas eu brinco dizendo assim. Hoje, o que a gente tá vivendo agora? Foi o amanhã de ontem. Sim, sim. E se hoje foi bacana, foi porque ontem a gente postou algo de bom. Se a gente não tá gostando do que a gente tá colhendo, lembra da seguinte frase. A vida é como um eco. Se você não gosta do que recebe, cuidado com o que você emite. Sim, sim. Bora emitir coisas boas pra gente receber coisas boas. Se o relacionamento você tá investindo no hoje, amanhã vai ser bom, cara. Sim, sim. Agora, se você não tá investindo, jogando com acaso... E outra coisa, assim, muitas pessoas falam disso, o medo de investir na relação. A pessoa entra numa relação e ela fala assim, eu não vou demonstrar meus sentimentos, porque a pessoa vai achar que eu tô na dela. Então tá. Só que eu digo assim, quanto mais cedo você demonstrar as suas emoções, quanto mais cedo você falar das suas dificuldades e trocar figurinhas com a pessoa, de entender também o universo da outra pessoa, mais cedo você vai saber se aquela relação é pra você e se aquela pessoa realmente está preparada. Sabe quem se assusta com isso? E quando você demonstra carinho, afeto, demonstra que quer ter uma relação bacana, se assusta a pessoa que não está preparada para ter uma relação. Essa pessoa vai ficar muito assustada. E talvez em algum momento você vai precisar conversar com ela sobre isso. Tudo bem, a pessoa pode mudar essa posição dela, mas eu acho que a pessoa que se assusta é essa pessoa que, na verdade, ela tá não está preparada para desenvolver um vínculo. Ela está com medo, com receio. O cara é inteligente, é meu amigo, ainda é bonito. Eu fico assim apaixonado por vocês, não. A gente se ama. Esse local aqui é um local de muito amor. Você percebeu a gente falando de amor assim, você... Até os olhinhos brilharam aqui nesse momento. Bom, foi um prazer estar aqui com você sempre, meu nobre amigo João. Amigo de muitas caminhadas de debate. Eu lembro que a gente terminava as sessões e às vezes levava horas, mais do que o tempo da sessão, conversando nós dois e trocando figurinhas, né? E a gente sempre gostou de ler, debater juntos. E é um bate-papo descontraído, sem preconceitos, sem viés ideológico, sempre no discurso que eu amo e sempre eu vou repetir aqui, né? Eu tenho o direito de discordar, mas eu tenho o dever de respeitar. Perfeito. Inclusive, a hashtag que eu quero deixar sempre para quando o pessoal começar a falar e mandar mensagens pra gente visualizar, e vamos dar prioridade a essas, né? Respeito, porém discordo.
Perfeito. discordo, porém respeito Que a e pode discordância é começar. tão maravilhosa, né? Ela faz a gente crescer no campo intelectual, ela faz a gente evoluir. Quem tem medo da crítica é uma pessoa que provavelmente sempre vai morrer com o mesmo pensamento, né? E talvez não tenha tanta certeza acerca de quem é. Exato. Aquela pessoa que tem a certeza de quem é não se preocupa tanto com o que o outro vai dizer. Porque não precisa de alguém que lhe defina. Tem uma história do Napoleão que ele fala assim, ele organiza a estratégia de guerra e aí passa para os generais dele como vai ser, a gente vai atacar por aqui, por cá, por esse lado aqui. E aí ele organiza tudo e no outro dia ele chama os generais novamente e muda completamente a estratégia. E aí o cara fala, poxa, mas você falou uma coisa diferente ontem. Você falou que a gente fazia assim, e aí hoje você acorda e fala que a gente vai agir dessa forma. Sim. Ele fala assim, é porque de ontem pra hoje eu aprendi muito. Que maravilha. Entende? Eu não estou sendo, né? Exato. A gente tá nesse processo de mudança e acho que esse clima de respeito que tem que vir aqui pro nosso podcast, né? E que a gente esteja sempre na posição de aprendizes, né? Que ótimo. Então eu agradeço a participação de todos que assistiram, acompanharam e logo postaremos mais vídeos e espero que você compartilhe o nosso UOL Podcast. Um grande prazer. Isso aí. Um abraço. Um abraço.